Olá pessoal, o vídeo de hoje que eu vou fazer para vocês é falando um pouco sobre a regionalização do mundo. Vocês têm esse tópico no tema 3 da apostila 2. Bom, primeiro que eu gostaria de falar para vocês é o que é regionalização. Quando nós falamos regionalização, vocês possivelmente já viram isso no 7º ano. Regionalização é dividir ou classificar o espaço geográfico a partir de algum critério específico. Então, quando nós regionalizamos o mundo, nós estamos dividindo o mundo a partir de determinado critério, ok? Como nós já vimos em questão de Guerra Fria, na Guerra Fria existiu uma regionalização. Após o final da Guerra Fria, nós vamos ter duas novas regionalizações propostas, ok? Lembrando, essas regionalizações elas vão ter alguns critérios específicos, mas elas não vão querer dizer que existe mesmo essa divisão que os países estão divididos. São linhas imaginárias que nós usamos para determinar alguns dos critérios. Bom, a primeira divisão, então, que eu vou colocar para vocês aqui é a divisão Norte e Sul. Essa divisão, ela basicamente divide os países da Terra economicamente entre Norte e os países Sul. A divisão Norte e Sul propõe, então, uma divisão do globo terrestre a partir da linha do Equador. Como vocês podem observar no mapa, essa divisão ela não é certinha. Por quê? Porque eu vou ter uma divisão bem mais acima do que a linha do Equador e, por exemplo, a Austrália ela não entra nessa divisão dessa maneira. Acima da linha do Equador são os países ricos e abaixo os países pobres. Bom, o que acontece então? Os países que vocês veem pintados de amarelo são países que são desenvolvidos, ou seja, que as pessoas possuem uma melhor qualidade de vida, a economia é amplamente desenvolvida, a indústria também, é uma indústria de tecnologia. Então, esses países que estão pintados de amarelo seriam países que têm melhores condições para os seus habitantes viver. Já os países que vocês veem na cor lilás seriam os países do sul, que nós dizemos que são países subdesenvolvidos, ou seja, países que ainda não alcançaram o desenvolvimento. O que eu quero que vocês entendam é que essa nomenclatura de subdesenvolvidos, ela já caiu em desuso. Por quê? Porque quando nós usamos subdesenvolvido, nós estamos dando um valor ruim para o país. É como se ele fosse menor do que o outro país. Então, nós não usamos mais essa nomenclatura. Nós vamos ver daqui a pouco que a ONU ela implica uma nova nomenclatura para a divisão dos países, ok? Mas voltando, os países subdesenvolvidos, então, são países que não possuem uma boa qualidade de vida para todos os seus habitantes, são países que não possuem uma indústria direcionada ao desenvolvimento de tecnologia. A economia desses países é uma economia que ainda está se restaurando, que ainda está se desenvolvendo. Então, quando nós dividimos entre norte e sul, não é uma divisão oficial, é uma divisão que já caiu em desuso para a próxima que nós vamos ver, ok? A próxima que nós vamos ver é a regionalização a partir de níveis de desenvolvimento. O que quer dizer isso? Eu coloco todos os países, eu vou analisar economia, eu vou analisar qualidade de vida, eu vou analisar saúde e a partir disso e a partir do IDH desses meus países, eu consigo dividi-los em uma nova categoria. Tudo bem? Essa categoria é a categoria mais usada pela ONU. Então, essa categoria diz que nós temos economias desenvolvidas, economias em transição e economias em desenvolvimento. Se vocês me questionarem quanto à Antártida, a Antártida não tem dados porque os dados não se aplicam, já que é um continente sem divisão territorial entre países, ok? É uma área de estudos científicos. Bom, economia desenvolvida é o que nós chamamos
mais comumente, porém de maneira errônea, de países desenvolvidos. Uma economia desenvolvida são países que têm o PIB, o Produto Interno Bruto, elevado, ou seja, se a gente resumir de uma maneira muito simples, a quantidade de dinheiro que o país produz em um ano é muito elevada. A qualidade de vida dessas pessoas é muito elevada, são pessoas com acesso à educação, à saúde. E nós temos um domínio desses países no âmbito econômico e no âmbito tecnológico. O que quer dizer isso? Quer dizer que esses países são países que estão desenvolvendo tecnologia e são países que dominam a economia mundial. As economias em transição são aqueles países que pertenciam ao antigo sistema socialista planificado e a partir do final da URSS eles estão buscando se inserir nessa economia de mercado, nesse novo sistema para eles que seria o sistema capitalista, ok? E economia em desenvolvimento, lembra o que eu acabei de falar para vocês. Antes nós chamávamos de países subdesenvolvidos. Essa nomenclatura ela cai em desuso exatamente por quê? Quando eu coloco que os países são subdesenvolvidos, eu estou dando uma ideia que eles nunca vão conseguir atingir o desenvolvimento. Já quando eu chamo esses países de economia em desenvolvimento, eu estou vendo um progresso, eu estou vendo uma melhora na economia desses países. Logo, eles vão conseguir, possivelmente, talvez, quem sabe, algum dia, alcançar o desenvolvimento. Esses países que possuem economia em desenvolvimento são países que vão possuir desigualdade social, má distribuição de renda. O principal produto que eles exportam é matéria-prima. E matéria-prima, o valor é muito menor do que os produtos já manufaturados, do que os produtos já finalizados. É só comparar 1 quilo de arroz, quanto custa 1 quilo de arroz, quanto custa um iPhone novo. Bom, são economias com alto índice de analfabetismo e mortalidade infantil e são países que possuem um crescimento de cidades sem infraestrutura suficiente, ou seja, se vocês até olharem a foto que eu coloquei aí, são cidades que crescem de maneira desordenada, são cidades que não têm planejamento, as pessoas não têm acesso a essa cidade por um todo, a cidade vira uma completa bagunça porque eu não tenho infraestrutura para suprir a necessidade da minha população nessa cidade. E aí, ainda dentro dos países em desenvolvimento, nós temos os países emergentes e os países menos desenvolvidos. Todos esses são parte dos países em desenvolvimento. Esses países emergentes, como o nome já diz, eles estão emergindo, eles estão saindo de alguma zona, eles estão crescendo. São países que são mais industrializados que muitos países em desenvolvimento e eles possuem um maior crescimento econômico em comparação aos demais países. E os países menos desenvolvidos são aqueles países extremamente pobres, com péssimas condições de qualidade de vida, são os países que estão sofrendo a precarização da condição social. São os piores indicadores econômicos e também são os países mais pobres. Entre eles, nós vamos ter alguns países na África, na Ásia e na América. Pessoal, então é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, escrevam no meu e-mail e bons estudos!